Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Pessoas que servem cantando, pessoas que cantam amando, pessoas sempre dispostas a ajudar. São médicos enviados do Cristo, irmãos que socorrem os perdidos, amigos unidos em nome do amor e do trabalho. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Para eles não existe distância, seus caminhos são os rastros do Cristo, e é por isso que representam a mais pura luz. Enoque, Samita, Sadu, Karina, Carlos e Sari também, Luiz Sérgio compondo a equipe. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Boa noite a todos, boa noite, Marta. Boa noite, Sabiana, e a todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Hoje, então, nós voltamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre um jardim de esperança. Então, como já deu 8 horas, vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, Espíritos de luz aqui presente, abençoe a todas as pessoas, a todos os espíritos encarnados e não encarnados que estão tendo a oportunidade nesse momento de realizar essa discussão para o nosso melhoramento no âmbito dessa nossa caminhada espiritual ao longo de toda a nossa jornada por muitas encarnações. Que assim seja. Quer começar, Marta, então? Quero. Especialmente hoje, como a gente está na semana da campanha de Camilo Castelo Branco contra o suicídio, a pedido de Alexandre, a gente vai avançar um pouco no nosso capítulo, porque eu procurei identificar aqui no livro no capítulo que tratasse do tema suicídio, certo? Então, eu encontrei no capítulo 21, o álcool também mata. Então, o irmão Luiz Sérgio, ele estava um pouco pensativo, calado, um pouco introspectivo.
E aí ele estava com o irmão Nagi. E eles começaram a falar sobre o centro, né? Que eles tinham visitado um centro espírita aqui na Terra, que era um centro espírita bastante humilde. E Luiz Sérgio comentou, né, que esse centro espírita, assim, as pessoas elas não estavam focadas só na doutrina espírita, mas elas ainda continuavam com velhos hábitos de acender velas e de ter determinados tipos de rituais. E aí Luiz Sérgio falava que o quanto ele chamou a atenção da simplicidade e de algumas pessoas que lutavam, sabe, para servir bem. E aí o irmão Nagi bate no ombro de Luiz Sérgio e diz: meninos, vamos orar para melhor captarmos as orientações. E interrompeu Gurmecindo. Então, e aí Gurmecindo fala para eles que eles vão para um local onde estão precisando muito de auxílio. Aí Luiz Sérgio pensou que ia voltar para a colônia espiritual, né? Aí Gurmecindo disse não, tanto a ele como a Nagi, que eles iam continuar aqui na costa terrestre. E aí eles começaram a perceber pela densidade energética que o trabalho seria um trabalho muito sério. Então, quando eles chegaram em determinado recinto, existiam inúmeras pessoas que estavam lá, mas todas desesperadas, elas choravam muito. E Luiz Sérgio, quando viu aquele desespero todo, ele confessou que ele não sabia muito o que fazer, como conduzir, o que fazer perante aquele quadro que ele estava vendo. Aí, nesse instante, ele se defronta com Karina, que é outro membro, que é uma médica, também participante dos raiozinhos de sol. E Karina, ao olhar para ele, chamou ele imediatamente a responsabilidade, que ele tinha que se conter, se equilibrar, para que ele pudesse auxiliar. Eu só quero fazer... Ah, pode falar, desculpa. Pois não. Não, só queria comentar isso, por mais que eles são espíritos desencarnados, nós também ter esse olhar, né, Marta, dessa fala ali, ó, estão precisando de você para auxílio. Nós, quando vamos a um momento de um velório de qualquer tipo, nós também temos que estar equilibrados para poder auxiliar tanto os encarnados como o desencarnado em especial. Então, o equilíbrio é fundamental para nós nesses momentos, só para... Verdade. E a gente acha apenas que somos nós, enquanto seres, né, encarnados, que nos desequilibramos perante algumas dificuldades, mas você vê, Luiz Sérgio ele se deparou com o tamanho desespero, um estado vibracional tão denso, de tanta dor, de tanto sofrimento, que ele ficou desnorteado, sem saber que postura tomar. E aí ele se aproxima de um corpo de um jovem que havia sofrido um acidente. E aí ele disse: avaliei o trabalho dos nossos amigos encarregados desse desligamento, porquanto o espírito do jovem, em desespero, ainda permanecia junto ao corpo mutilado. Olha só, é um menino jovem, que a gente vai ver mais na frente, que devido aos excessos de drogas e de álcool, ele sofre um acidente e o corpo dele fica preso às ferragens e ele é completamente mutilado. Só que ele se vê ao lado do corpo em total desespero, e quanto mais desespero as pessoas passavam, que choravam, que gritavam, mais desesperado ele ficava. E aí Luiz Sérgio disse que, mediante a cena, ele procurou Karina, para que Karina tentasse explicar para ele o que estava acontecendo, né? E aí, Gurmecindo, somente com o olhar, tudo revelou, diz Luiz Sérgio. Aquele jovem havia se suicidado. Ele, ingerindo bebidas alcoólicas em excesso, deu margem a um acidente que arrebatou da carne. Então, ele diz que o espírito desse jovem, ele gemia muito.
Quanto mais os familiares gritavam, mais ele fazia também. Notei uma velhinha que rezava em silêncio, e como lhe fazia bem, juntei-me a ela, apesar de encarnada. Então, olha só que interessante, né? Porque um dos temas que a gente tinha que abordar com vocês hoje era sobre o suicídio. Aí você diz, não, mas essa pessoa, ele morreu vitimado de um acidente. Não, ele vai retornar à pátria espiritual na condição de suicida. Por quê? Porque ele usou o seu livre-arbítrio e não usou bem ao adquirir, ao consumir drogas e excessivamente o álcool. Então, ele sofreu um acidente devido aos excessos dele. E eu acho que é tão importante nós pensarmos nisso, porque quando a gente fala em suicídio, e a gente sempre pensa que o suicida é simplesmente a pessoa que, de uma forma direta, né, ela vem a tirar sua própria vida. Mas existem muitas formas indiretas, e essa da bebida alcoólica, ocasionar um acidente, além de ser muitas vezes um suicida, ele pode ser um suicida, não fala ali neste caso, mas também ser um assassino, né, matando outras pessoas. Então, olha o karma que essa pessoa está trazendo para si pelo consumo excessivo de uma droga. Então, é algo muito sério, uma responsabilidade muito séria que nós temos que levar isso em consideração. E eu queria só trazer, porque há muito tempo eu discuto e eu venho a pensar, Marta, a questão também do suicídio no sentido assim, quando eu não consumo esse tipo de droga, mas eu consumo outros. Eu fumo, eu uso de algumas drogas que eu sei que vão me fazer mal, até da própria alimentação excessiva, porque comer é bom, a gente sabe disso, né? Infelizmente, muito bom, né? Então, a gente às vezes faz alguns excessos e indiretamente nós estamos ocasionando doenças, que é uma forma de suicídio indireto e consciente, porque quando a gente sabe que isso nos faz mal, nós estamos degradando esse corpo físico que foi um presente que Deus nos deu. Então, temos que ter essa consciência em todos esses momentos. Eu acho um ponto bem interessante ser pensado sempre. Eu sempre te interrompendo, né, Marta? Não, que é isso, que é isso. Veja bem, uma coisa que me chamou muita atenção aqui é quando ele fala assim: os familiares e os amigos choravam muito, e cada lágrima e cada manifestação de dor aumentava a angústia e o suplício do espírito do jovem. Então, assim, eu sei que é muito difícil a separação de um ente querido. Mas, olha, entre esse parágrafo e o que Luiz Sérgio aborda anteriormente, de uma senhora que se colocava em silêncio e oração. Então, nesses momentos, principalmente quando é acidentes assim trágicos, que as pessoas elas desencarnam, mas elas se sentem vivas, porque o espírito delas permanece vivo. Então, aqui, o que aconteceu? O jovem estava ao lado do próprio corpo, e cada vez que as pessoas próximas a ele, seus familiares, se desesperavam, ele se desesperava mais ainda. E aí, o Gurmecindo, Luiz Sérgio pergunta a Gurmecindo, ele é um suicida inconsciente? E aí, Luiz Sérgio pergunta, ele pode, então, ser enterrado junto ao corpo ou se ver liberto? Olha só. Então, veja só, quantos espíritos, quantas assim, pessoas que não têm conhecimento, não acreditam na doutrina espírita, que fica esperando Jesus ou os anjos guardiões descerem para levar ele para o céu. Então, que desencarnam e continuam presos à matéria dentro do cemitério. São inúmeros por falta de conhecimento. E aqui, no caso dele, é porque o desespero dele está sendo tão grande perante todo o desespero que ele não consegue compreender o que de fato aconteceu com ele. E aí, Luiz Sérgio ficou assim tão transtornado na possibilidade desse jovem continuar preso à matéria e ser esse espírito prisioneiro da própria carne, que o irmão chega e diz para ele, não fica impressionado, porque Deus perdoa. E ele diz, ele continuará sendo tratado, mesmo se não se desligar do corpo biológico.
terá toda a proteção médica, trancafiado ou não no túmulo. Essa parte eu achei extremamente forte. Eu achei assim algo até imaginar, né, que ele, por ele não ter o conhecimento que a vida continua e às vezes nem a aceitação da própria morte. Então, acho que nós temos que ter dois pontos fundamentais do que a Marta está lendo aqui nesse capítulo. Uma, nós ter clareza, como eu falei no início, de quando a gente está nesse ambiente, independente de como a pessoa morreu, se foi um suicida, se foi um doente, se foi alguma coisa, estarmos em sintonia do bem. Porque quando a família, quanto mais sofre, é claro que é muito difícil falar para uma mãe, não sofra que o seu filho morreu. É muito difícil falar para um pai isso. Porém, eu tenho que tentar da melhor forma possível, como aquela senhora que o Luiz Sérgio foi próximo, encarnada, que estava rezando e fazia bem. E segundo Marta, você trouxe algo fundamental. Quantas pessoas, por não conhecimento de que a vida continua, que há vida, às vezes por ser materialista, por não acreditar nessa vida, estão lá, precisando. E há um tempo atrás, até eu gosto sempre de colocar situações do nosso cotidiano, eu dizia assim, eu não vou no cemitério porque lá não tem ninguém, né, Marta? Eu dizia assim, eles não estão mais lá. Porém, não, eles podem estar sim, e estar precisando das nossas orações para encontrar o caminho da luz. Independente de quem seja, quem sou eu para julgar? Então, também ter esse olhar, eu não posso julgar a forma que alguém morreu, eu só tenho que pedir para que essa pessoa se torne cada vez uma pessoa melhor. Então, eu acho que esse ponto que você, até quando você falou, Marta, me tocou muito dentro de mim essa tua fala. Por mais que eu já tinha lido, me tocou muito isso. Eu conseguir pensar que lá precisam de muitas pessoas, muitos espíritos estão precisando do meu sentimento, da minha oração. Então, é um lugar de respeito, é um lugar de espíritos que precisam da nossa ajuda. E nós observarmos como nossos irmãos e que nós podemos auxiliá-los de qualquer forma. E não julgar. Eu sempre penso muito em julgar. E a gente vê aqui, né, que ele era um espírito jovem, era um menino jovem, mas aí o irmão adormecido diz a Luiz Sérgio, nesta encarnação, não te esqueça que todos somos espíritos velhos. Exatamente, né? Que todos já vivemos muitas vidas e ele teve essa oportunidade. Depois tu vem falar coisas lindas ali da oportunidade que ele perdeu, né? Exato, e aí ele fala, né, que a cada pessoa que estava ali, que orava, que tinha bons pensamentos, o quanto aquilo amenizava a dor e o desespero que o jovem estava sentindo. Mas também todas as pessoas que estavam naquele ambiente, que sussurravam, que condenavam, que falavam palavras de julgamento, o quanto atormentava esse espírito. E aí ele fala, portanto, em qualquer velório, as preces devem partir do coração, porque é o momento em que o espírito desencarnado mais precisa de nós. Fundamental essa frase, fundamental isso. Até sublinhei todo esse parágrafo várias vezes, porque, preces que devem partir do nosso coração. Isso é que nós temos que fazer no velório. Se nós não estamos nos sentindo à vontade para isso, às vezes é melhor nós não estarmos lá próximo para não atrapalhar esse momento. Eu acho fundamental e muito forte isso, muito forte mesmo para todos nós. E aí ele continua. Pois não, Fabiana. Não, pode continuar, Marta, era só. Então ele fala, o espírito do jovem ainda junto ao corpo físico, ligado apenas pela mente, pela vontade de não largar o corpo, apesar de ter sido realizado o desligamento perispiritual. Então, no momento em que houve o acidente, aqui no início do livro, Luiz Sérgio, ao chegar nesse ambiente, nesse local, já existiam inúmeros espíritos, né, que estavam nesse local exatamente realizando o desligamento dele do corpo material, que é naquele momento onde a ruptura dos cordões que nos liga ao corpo espírito, o perispírito, a matéria,
que constitui a alma. Então, a ruptura desses laços é que faz com que seja feito o desligamento. O espírito se desliga do corpo material, por isso que há morte na matéria física, né? Exatamente. Fundamental ter isso bem claro e sempre pensar que nós estamos no momento da nossa morte fazendo esse desligamento, fazendo essa partida. Aí você pergunta, qual seria a programação para esse jovem? Quanto tempo ele ainda teria de vida? Quando ele entrou no processo reencarnatório, quando ele pediu para voltar à Terra, reencarnar, ele veio com um planejamento. Todos nós temos o nosso planejamento. A gente assumiu determinados compromissos. E agora, você tem que parar para pensar o que ele deixou por realizar, né? Então, ele não está voltando na pátria espiritual apenas como suicida, mas como aquele espírito que fracassou também perante o seu planejamento reencarnatório. Porque a gente vai ver mais na frente que ele tinha uma programação de casar, de ter filhos. E aí Luiz Sérgio pergunta, agurmecindo, como é que ficaria a programação relacionada a esse espírito? Ela será modificada? Aí ele fala, essa é a razão da culpa de um espírito suicida. Ninguém tem o direito de ficar no meio do caminho, somente porque se cansou ou tem medo de prosseguir. É muito egoísmo. Que frase forte, né, Marta? Exato, e aí ele diz, e outros que partilhariam de sua encarnação, futura esposa e filhos. Como será agora? Então, para esse jovem, havia toda uma programação espiritual. Ele se casaria, ele traria, teria filhos, constituiria uma família. Então, veja bem, ele acabou não só prejudicando a ele, mas também não dando a oportunidade que outros espíritos reencarnassem na Terra para sua evolução, para a lei do progresso. Então, a gente não tem, assim, é um ato impensado, involuntário, assim, ele foi um suicida aqui, como ele disse, inconsciente, mas que não só afetou a vida e a passagem dele aqui na Terra, ele também afetou o progresso de outros espíritos que estavam na programação. E aí a gente não vê isso como egoísmo, né? É muito egoísmo. Então, quando a gente pensa o que é ser egoísta, ou quando se é egoísta, ele não permitir a possibilidade desse casamento, essa pessoa, essa mulher que veio também para fazer parte desse processo, dessa caminhada e evoluir junto com ele, ela também não teve ele perdeu, claro que ela pode criar um novo elo, né, e vai falar à frente, mas aquele momento, aquela encarnação, ele a prejudicou. Ele prejudicou a família, filhos, netos, bisnetos, toda uma geração que poderia vir e que tem um porquê. Os pais dele, como eles vão se comportar. Então, olha o grande egoísmo dele por consumir bebida alcoólica, dirigir sem ter consciência. E aí eu vejo ainda nos nossos dias, Marta, algo muito claro aqui. Como é comum as pessoas fazerem isso? Como é comum as pessoas beberem, dirigir sem consciência, sem se achar acima de qualquer situação que não vai causar um acidente, que não, com ele não acontece, que ele está bem, mas ele pode estar ocasionando algo muito grande por um egoísmo, por se achar melhor do que o outro. Então, é muito forte, eu acho um momento muito forte nós refletir cada vez que, por algum motivo, nós vamos ter acesso à bebida, a gente vai consumir, e quais serão essas consequências e até onde eu posso ir com esses excessos. Porque por mais que seja uma droga lícita, é uma droga. Só pode prosseguir. Então, aí Luiz Sérgio, ele
se aproxima daquele corpo do jovem mutilado, né, nas ferragens. Ele sentiu o cheiro do álcool e da droga, exalava ao redor, e pensei: por que o espírito não é respeitado nos lares? Se todos os jovens conhecessem o valor do espírito, não jogaria fora a saúde, dignidade e vida. E aí ele diz: chegará um momento de o corpo descer à sepultura. Os pais, gritando muito, despertaram o espírito do filho, que tentava levantar-se sem o conseguir. Olha só que desespero. Uma cena muito triste. Foi quando ouvimos uma melodia. Alguém cantava suavemente pertinho dele, fazendo-o acalmar-se. Dada mais hinos, o nosso trabalho havia chegado ao fim. E aí ele diz, ainda olhando para trás, orando para que aquele espírito tivesse forças para conseguir sua libertação e encontrar o seu jardim de esperanças. Então, esse capítulo 21, ele nos traz uma reflexão muito séria das nossas escolhas, né, do nosso livre-arbítrio, da gente ter uma compreensão que esse corpo não nos pertence, ele nos está emprestado temporariamente, mas nós somos uma centelha divina do Criador. Uma vez que o nosso espírito ele foi constituído, o nosso espírito ele não morre jamais. O nosso Pai Criador é um Pai justo, soberanamente bom, misericordioso. Então, ele nos dá o quê? As reencarnações, como uma forma da gente corrigir os nossos débitos do passado e para que a gente possa ir também purificando o nosso espírito na medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desprendendo dos vícios, que não são só vícios, mas são vícios morais também, né? Então, todas as vezes em que a gente cultiva sentimentos pequenos, mesquinhos, todas as vezes que a gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, todas as vezes que a gente falta de respeito para conosco mesmo e com o nosso próximo, nós estamos fazendo escolhas, e que essas escolhas elas estão de uma forma direta ou indiretamente afetando o nosso corpo perispiritual, né? Porque nós somos constituídos do nosso espírito, do nosso perispírito, que podemos dizer assim, que é a caixinha preta, né, do avião, onde nele está registrado todas as nossas reencarnações, todas as ações boas e tudo que nós fizemos também, que de uma forma ou de outra, através dos nossos sentimentos, pensamentos, afetou o nosso campo perispiritual. Por isso que muitas vezes a gente já viu nas obras de Luiz Sérgio, em que ele fala de espíritos que têm a forma de ovoides. Então, são espíritos que ficaram presos muito ao egoísmo, à vaidade, à raiva, ao ódio, à vingança. Então, esses sentimentos afetaram tanto esses espíritos que eles foram perdendo esta forma humana. Então, assim, a gente precisa refletir que nós estamos aqui no momento, na Terra, nessa encarnação, né? E que essa reencarnação é a nossa melhor encarnação, reencarnação, porque, como eu já disse, Deus, ele permite que a gente sempre evolua, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio. E o que é que a gente está fazendo por nós e pelo nosso próximo, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque todas as vezes em que a gente, de uma forma ou de outra, seja através do vício da droga, ou não só tem essa viciação, existe o vício do sexo, tem o vício dos jogos, tem o vício do álcool, tem da guloseima, né? Então, assim, são tantas as formas que você tem de ter viciações e que muitas vezes a gente não acha que isso não está nos afetando. Por isso que muitas vezes a gente pergunta, a pessoa, fulaninha nunca fumou, mas teve câncer de pulmão. A minha mãe não bebia, mas morreu com câncer de fígado.
Então, não bebia nesta encarnação, mas em outras. Então, assim, a atitude desse jovem ao ingerir álcool excessivamente, ao consumir drogas e sair em alta velocidade e sofrer esse acidente que mutilou este corpo material dele, que agora já não servia mais para nada, afetou o seu campo perispiritual. E esse campo perispiritual vai refletir no próprio espírito dele. Então, nas próximas encarnações, ele possa ser que ele venha com estes órgãos defeituosos. Então, hoje, quando a gente se depara com pessoas com determinadas anomalias, com doenças, então, muitas vezes, algumas estão surdas ou cegas ou são mudas. Por quê? Porque provocaram suicídios. Eles, então, voltam nesta condição, nessa reencarnação, elas pedem para vir nessa condição. Só para complementar ali, é uma escolha, a gente também tem que entender isso, né? Bem claro que você falou, elas pedem para vir, então só para deixar bem claro que é uma escolha, né? Eles querem vir assim para esse resgate. Desculpa só por te cortar, mas só porque é muito importante as pessoas terem claro isso também. Exato, e assim, quando você vê essas crianças, as pessoas que têm a idiotice, né? Outros que são autistas, então, por que eles estão nessa condição? Porque muitas vezes eles partiram para a parte espiritual na condição de suicidas, e eles tinham um prazo a cumprir. Este jovem tinha um prazo certo de validade dele aqui na Terra, então ele antecipou. Então, ele vai, não se sabe quando, retornar à Terra, vai vir, vai pedir algum processo reencarnatório e ele vai cumprir esta diferença de tempo. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que uma criança nasce, com 10 meses morre, com 3 anos, ou a gente costuma sempre dizer, esse menino era um jovem tão bom, e com 20 anos ele desencarnou, vítima de um acidente ou de uma doença rara, e porque Deus não é justo. Não, gente. Nosso Deus é Pai, é soberano, é justamente, infinitamente bom e justo. Se ele saiu nesta condição, se ele desencarnou aos 20 anos, ou se ele desencarnou com 3 anos ou com 3 meses, é porque ele precisava apenas desse tempo para cumprir um processo que ele deixou pela metade, que ele antecipou, e que ele não cumpriu efetivamente. A mesma coisa somos nós que viemos com dons mediúnicos. Nós estamos na condição de trabalhadores da última hora, nós estamos agora, nesse momento, auxiliando, socorrendo, prestando tanto amparo através das casas espíritas, dos trabalhos que existem. Por quê? Porque a gente pediu esta condição para que a gente pudesse corrigir as nossas falhas, os nossos fracassos em encarnações anteriores, e que nos foi dada a oportunidade de servir ao próximo, de praticar o Evangelho, de despertar não só em nós, como naqueles que chegam até nós, o Evangelho de Jesus, através da doação, mas de uma doação espontânea, de amor, de caridade. Então, acho que era basicamente isso que nós tínhamos para conversar. Nosso tempo está esgotando, e lembrar que cada vez que nós vamos lembrar de um dos nossos entes queridos, das pessoas que não estão presentes agora aqui ao nosso lado encarnado, que é para nós lembrar, sim, que nem fala esse último parágrafo do Luiz Sérgio, Jardim de Esperança, mas em lágrimas de sentimento de luz, sabendo que nós iremos em algum momento nos reencontrar e não solicitar dor e sofrimento. Então, dentro da nossa maturidade, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso respeito, lembrar que essas pessoas, elas não estão nesse momento aqui, mas elas continuam vivas, e que elas precisam das nossas mensagens, as nossas preces, com muito amor e carinho. Então, para nós finalizar, que já estourou nosso tempo, na questão da nossa questão de disciplina, vamos fazer nossa prece de encerramento,
E nessa prece, vamos pedir que todos os nossos irmãos que por algum motivo, consciente ou inconsciente, nesse momento não estão aqui encarnados por ter se tirado a sua própria vida através do suicídio, que eles encontrem os espíritos de luz, que eles encontrem o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, e eles consigam se refazer, que eles consigam ter uma nova oportunidade e se encontrar numa nova encarnação dentro do Deus bom, justo, que vai fazer com que eles se melhorem. E vamos sempre estar em oração por eles. Que assim seja, e até na próxima segunda-feira. Obrigado a todos. Assim seja. Tchau, gente. Até Tchau, segunda tchau. que vem. Até segunda, a gente volta no capítulo 5 na próxima semana. Isso. Tá ok. Tchauzinho. Boa semana a todos. Tchau, tchau.